voo Barcelona-Madrid se converteu em um pesadelo quando o pequeno Diego Martínez, filho do multimilionário Alejandro Martínez, começou a chorar desesperadamente a 30.000 pés de altitude. Alejandro, CEO de uma das empresas tecnológicas mais importantes da Espanha, se encontrou completamente impotente diante dos soluços inconsoláveis de seu bebê de 3 meses. As comissárias se revezavam, tentando acalmá-lo. Os passageiros da primeira classe lançavam olhares de desaprovação, e Alejandro suava frio em seu terno de 5.000 euros, sentindo-se o pior pai do mundo. Após 2 horas de choro ininterrupto, quando parecia que nada poderia deter o tormento do pequeno, uma voz doce se ergueu da classe econômica. Era Carmen Garcia, mãe solteira de 28 anos, com uma menina de 2 anos em seus braços que viajava com uma passagem econômica paga com muito esforço. Não tinha dinheiro, não tinha marido, mas tinha algo que todos os milhões de Alejandro não podiam comprar: o instinto materno nascido do desespero. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria a vida de ambos para sempre, provando que às vezes o amor não se mede em cifras, mas em gestos que custam tudo e não pedem nada em troca. O jato particular estava em manutenção, obrigando Alejandro Martínez a voar comercial pela primeira vez em anos. Sentado na primeira classe com o pequeno Diego de 3 meses, o multimilionário de 40 anos já se sentia completamente fora de lugar. Sua esposa, Patrícia, havia morrido durante o parto por complicações imprevistas, deixando-o sozinho com um recém-nascido que parecia chorar cada vez que ele o tomava nos braços. Diego havia começado a chorar antes mesmo da decolagem de Barcelona, e agora, meia hora depois do início do voo, seu grito desesperado preenchia toda a cabine. Alejandro havia tentado tudo o que as babás lhe haviam ensinado: a mamadeira, a troca de fralda, a chupeta, canções de ninar sussurradas com voz trêmula. Nada funcionava. Os olhares dos outros passageiros da primeira classe o atravessavam como punhais. Homens de negócios como ele demonstravam irritação mal disfarçada e piedade condescendente. As comissárias se alternavam tentando ajudar, mas Diego rejeitava toda tentativa de consolação, como se percebesse a insegurança do pai e a rejeitasse junto com ele. Alejandro se levantou e iniciou uma caminhada pelo corredor estreito, balançando desajeitadamente o bebê. Seu rosto, sempre controlado em reuniões multimilionárias, agora transpirava ansiedade pura. Não eram apenas os choros de Diego que o devastavam, mas a consciência aterrorizante de não conseguir dar ao próprio filho o que ele precisava. Da classe econômica, Carmen Garcia observava a cena com o coração partido. Havia reconhecido Alejandro pelos jornais econômicos, o jovem que havia perdido a esposa durante o parto, mas só via um pai desesperado, lidando com uma dor que superava suas competências. Carmen viajava com sua filha Lucia, de 2 anos, que dormia milagrosamente apesar do escândalo. Haviam pagado essas passagens com as últimas economias para chegar a Madrid, onde esperava encontrar trabalho como enfermeira pediátrica depois que seu marido a abandonou pela secretária. O choro de Diego não era apenas ruído, era um grito de dor primordial que toda mãe reconhece instintivamente. Carmen via que Alejandro tentava tudo mecanicamente, seguindo instruções em vez de escutar o bebê. Diego estava comunicando algo que seu pai não conseguia decifrar. Depois de 2 horas de agonia, quando até a tripulação parecia ter perdido a esperança, Carmen não conseguiu ficar quieta por mais tempo. Levantou-se e se aproximou da cortina que separava as classes, sendo educadamente detida por uma comissária, que lhe explicou as normas de acesso. Alejandro a viu através da separação e reconheceu algo em seu olhar que nunca havia visto nas babás caras que contratara. Não piedade, não julgamento, mas compreensão autêntica. Carmen cruzou seus olhos e disse simplesmente: "Posso tentar."
Não estava pedindo dinheiro ou favores. Estava oferecendo a única coisa que realmente possuía: a experiência de uma mãe que havia passado noites em claro, decifrando os choros de sua filha, que havia aprendido a distinguir cada matiz de necessidade por trás das lágrimas de uma criança. Alejandro a observou por um longo momento. O orgulho do homem acostumado a controlar tudo chocava com o amor paterno que o empurrava a tentar qualquer coisa. O desespero venceu e fez sinais para as comissárias deixarem Carmen passar. Carmen se aproximou com movimentos tranquilos e seguros, sem se intimidar pelo volume do choro ou pela elegância intimidadora da primeira classe. Quando Alejandro lhe entregou Diego, suas mãos se tocaram brevemente. Ele tremia de ansiedade. Ela irradiava uma segurança tranquila nascida da experiência. Assim que Diego se encontrou nos braços de Carmen, algo na atmosfera mudou. Ela não começou com tentativas frenéticas de acalmá-lo, mas simplesmente o segurou contra seu peito, deixando-o chorar enquanto lhe transmitia uma presença diferente, mais estável. Começou a balançá-lo com um ritmo natural que vinha do centro do corpo, fluido como as ondas do mar. Ao mesmo tempo, cantou em voz baixa uma canção de ninar espanhola que sua mãe lhe cantava quando criança. Não as melodias estrangeiras que as babás haviam sugerido, mas algo que parecia emergir diretamente da alma. Diego não parou de chorar imediatamente, mas o tom mudou. Os soluços desesperados se transformaram gradualmente em um gemido mais suave, como se finalmente estivesse encontrando alguém que falava sua linguagem emocional. Alejandro observava cada movimento como se presenciasse um milagre. Não era apenas técnica, mas algo mais profundo. Carmen estava transmitindo a Diego uma segurança que ele não conseguia oferecer, apesar de todo o amor que sentia. Os passageiros, que até aquele momento haviam demonstrado irritação, agora olhavam com crescente curiosidade. Até a tripulação se aproximara, testemunhas de uma transformação que ia além da simples capacidade de acalmar um bebê. Lentamente, muito lentamente, Diego parou de chorar completamente. Seus olhos azuis se fixaram em Carmen com curiosidade. As pequenas mãos que estiveram contraídas durante horas se relaxaram. Um silêncio abençoado finalmente envolveu a cabine, mas Carmen não parou. Continuou balançando e cantando, como se soubesse instintivamente que Diego precisava se sentir completamente seguro antes de poder dormir. Alejandro compreendeu que sua esposa Patrícia havia tido esse mesmo dom natural, e agora o reconhecia em uma desconhecida que não pedia nada em troca. Diego adormeceu profundamente, o rosto relaxado pela primeira vez em semanas. Alejandro olhou para Carmen com uma gratidão que ia além das palavras, percebendo que essa mulher havia conseguido em 20 minutos o que ele não conseguia fazer em meses. O resto do voo transcorreu em paz. Alejandro observou Carmen segurar seu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo. E pela primeira vez, desde que Patrícia morrera, sentiu-se menos sozinho no desafio de ser pai. Quando o avião começou a descida para Madrid, Alejandro sabia que não podia simplesmente agradecer a essa mulher e deixá-la desaparecer de suas vidas. Diego precisava dela, e talvez ele também. O pouso foi o mais tranquilo que Alejandro havia experimentado com Diego. O bebê acordou apenas quando o avião tocou o solo e, em vez de chorar, olhou ao redor com curiosidade serena, como se visse o mundo com olhos novos. Carmen devolveu delicadamente Diego a Alejandro e, desta vez, o bebê não protestou. Parecia ter reconhecido uma calma diferente no pai, adquirida observando como ela interagia com ele. Na área de chegadas de Barajas, Alejandro se encontrou em território desconhecido. Estava acostumado a negociar acordos multimilionários, mas não sabia como pedir a uma desconhecida que revolucionasse sua vida. Havia visto Carmen com sua filha Lucia, uma menina linda de 2 anos, que olhava para Diego com doce curiosidade. Carmen explicara que era enfermeira pediátrica procurando trabalho em Madrid,
hospedada temporariamente numa pensão com suas últimas economias. Alejandro conseguia ler nas entrelinhas a situação precária, mas também a dignidade com que enfrentava as dificuldades. A proposta que Alejandro formulou era tão louca quanto necessária. Trabalhar para ele como babá de Diego, com salário generoso, apartamento fornecido e tudo o que ela e Lucia precisassem. Não era apenas um trabalho, mas a possibilidade para ambos de dar aos filhos o que sozinhos não conseguiam oferecer. Carmen olhou alternadamente para Lucia, Diego e Alejandro. Via um homem desesperadamente apaixonado pelo filho, mas incapaz de se comunicar com ele. Um bebê que precisava de cuidados que iam além do luxo. E sua filha, que merecia estabilidade e oportunidades. Lucia se aproximara curiosa de Diego e tocara gentilmente sua mãozinha. O bebê, em vez de chorar, pareceu intrigado pela menina mais velha. Era como se até ele soubesse que essa conexão podia se transformar em algo especial. Após longos momentos de reflexão, Carmen aceitou com uma condição: 1 mês de experiência. Se a situação não funcionasse para alguém, terminaria ali sem rancores. Alejandro aceitou imediatamente, embora já soubesse que 1 mês nunca seria suficiente. Enquanto saíam do aeroporto juntos, ele com Diego, ela com Lucia, as malas carregadas pelo motorista, ambos sentiam que estavam começando algo que mudaria suas vidas de maneiras que ainda não podiam imaginar. O mês de experiência se transformou silenciosamente em tempo indefinido e nenhum dos dois voltou a falar de prazos ou contratos. Estavam construindo algo juntos que ia além de qualquer acordo trabalhista. A mansão de Alejandro, na Moraleja, era uma obra-prima de design que nunca havia escutado o som de risadas infantis. Quando Carmen e Lucia entraram pela primeira vez, a casa parecia mais um museu que um lar familiar. Tudo perfeito, elegante e completamente inadequado para um recém-nascido e uma menina de 2 anos. Se você está gostando desta história, deixe um like e se inscreva no canal. Agora, continuamos com o vídeo. Lucia explorou imediatamente o jardim com os olhos arregalados, exclamando que era como um palácio de conto de fadas. Carmen observava cada cômodo com admiração misturada à ansiedade, perguntando-se como uma garota criada num bairro operário de Sevilha poderia se sentir em casa numa mansão assim. As primeiras semanas foram um período de adaptação delicado. Diego continuava sendo difícil, mas com Carmen demonstrava uma serenidade que Alejandro nunca havia visto. Ela estabelecera rotinas precisas, alimentação regular, banhos relaxantes, longas caminhadas pelo jardim, onde o bebê podia escutar sons naturais em vez do silêncio asséptico da casa. Alejandro observava cada gesto de Carmen com atenção obsessiva, tomando notas mentais sobre como segurava Diego durante a alimentação, como interpretava seus diferentes tipos de choro, como a mesma canção de ninar parecia ter efeitos mágicos no bebê. Uma noite, encontrando Carmen ninando Diego enquanto cantava suavemente, Alejandro pediu timidamente se podia ficar. Ela sorriu e indicou a cadeira ao lado, iniciando uma conversa que abriria ambos os corações. Alejandro falou de Patrícia, da solidão, do medo constante de não estar à altura como pai. Carmen compartilhou sua infância difícil, o casamento fracassado, a determinação de dar melhores oportunidades a Lucia. Nos dias seguintes, Alejandro começou a passar mais tempo em casa. Remarcava reuniões, delegava responsabilidades, transformava escritórios em home offices de onde podia trabalhar, sempre escutando os sons da família que se formava inconscientemente. Lucia se adaptou à mansão como se sempre tivesse sido seu lar, transformando o jardim em seu reino e conversando com Diego como se ele pudesse compreendê-la perfeitamente. Com a segurança típica das crianças, começou a chamá-lo de meu irmãozinho. A transformação mais evidente era no próprio Alejandro.
O homem que media tudo em aquisições multimilionárias agora corria para casa na hora do banho de Diego. Participava dos jantares familiares. Aprendia a distinguir entre diferentes tipos de choro. Uma noite, Alejandro encontrou Carmen e Lucia na cozinha, preparando paella como a avó sevilhana ensinava. Lucia, coberta de farinha, mas felicíssima, insistiu que Alejandro se juntasse a elas, mas só depois de tirar o paletó elegante, porque paella é trabalho sujo. Naquela noite, comendo paella caseira ao redor da mesa da cozinha, em vez do jantar formal, Alejandro percebeu que o mês de experiência estava terminando. Não conseguia imaginar a mansão sem as risadas de Lucia, sem as canções de ninar de Carmen, sem Diego sereno e feliz. Mas havia algo mais profundo que não se atrevia a admitir. Estava se apaixonando por Carmen. Não pela ideia romântica dela, mas pela mulher real, forte, gentil, que havia transformado sua casa num lar e seu filho num bebê feliz. No terraço naquela noite, ambos com xícaras de chá e um silêncio confortável entre eles, Alejandro perguntou se queria ficar além do mês de experiência. A resposta de Carmen foi simples. Diego precisava de estabilidade, Lucia se afeiçoara, aquele lugar se tornara seu lar. Quando Alejandro perguntou o que ela precisava pessoalmente, Carmen admitiu honestamente que não sabia. Tudo havia se complicado, as fronteiras entre trabalho e sentimentos cada vez mais difusas. Não se beijaram naquela noite, não se declararam, mas ambos sabiam que algo havia mudado. Estavam construindo algo juntos que ia além do acordo inicial. Uma possibilidade de amor que nenhum havia buscado, mas que ambos estavam aprendendo a desejar. 3 meses depois do encontro no avião, a mansão pulsava com uma vida que nunca conhecera. Os corredores ecoavam com as risadas de Lucia perseguindo Diego, agora um bebê de 6 meses que engatinhava por toda parte com curiosidade imparável. As paredes haviam sido cobertas com desenhos de Lucia e fotos de momentos cotidianos que documentavam a família em crescimento. Alejandro se tornara um homem completamente diferente. O ex-viciado em trabalho agora corria para casa na hora do banho, participava das brincadeiras de Lucia, havia aprendido a reconhecer cada nuance no choro de Diego. Carmen havia transformado não apenas a casa, mas a ele mesmo. Uma noite de outubro, enquanto recolhiam juntos as folhas caídas no jardim, Alejandro finalmente encontrou coragem para dizer o que sentia há semanas. A confissão saiu simples e direta. Estava apaixonado por ela. Não sabia quando havia acontecido exatamente, mas não podia continuar fingindo que era apenas gratidão. Carmen confessou sentir os mesmos sentimentos, mas sublinhou o quão complicada era a situação. Alejandro era seu chefe. Lucia começara a vê-lo como figura paterna. Diego os amava a ambos. Se as coisas não funcionassem, as crianças sofreriam. Alejandro tomou delicadamente suas mãos, prometendo que podiam tomar todo o tempo necessário. Nada mudaria em seu acordo trabalhista ou na vida que haviam construído para as crianças. Seria apenas um possível futuro para explorar juntos, sem pressões. O primeiro beijo foi doce e incerto, cheio da ternura de 2 pessoas que se encontraram quando menos esperavam. Não foi dramático, mas teve o sabor de lar, de segurança, de promessa. Lucia apareceu na janela da sala, o nariz colado no vidro, gritando emocionada que mamãe e papai estavam se abraçando. Sua observação inocente os fez rir a ambos, quebrando a tensão com a sabedoria instintiva de uma criança que já entendera o que os adultos ainda estavam definindo. Naquela noite, enquanto colocavam as crianças para dormir juntos pela primeira vez como algo mais que companheiros de casa, ambos sabiam que estavam começando um novo capítulo. Não seria fácil equilibrar amor e responsabilidade, mas pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditavam que o futuro podia ser luminoso. Diego adormeceu sorrindo, como se ele também sentisse que finalmente tinha uma família completa.
2 anos depois daquele primeiro beijo no jardim outonal, a mansão se preparava para uma celebração especial. O dia em que se tornariam oficialmente uma família perante os olhos da lei. Diego, agora com 2 anos e meio, corria pela casa com Lucia de 4 anos, que assumira completamente o papel de irmã mais velha protetora. O bebê que uma vez chorava inconsolavelmente se tornara sereno e sorridente, chamando Carmen de mamãe, com a mesma naturalidade com que chamava Alejandro de papai. Lucia desenvolvera vínculos especiais com ambos os pais adotivos. Com Alejandro compartilhava a paixão por quebra-cabeças e construções, com Carmen o amor pela cozinha e pelas histórias de boa noite. Mas, sobretudo, encontrara em Diego o irmãozinho que sempre sonhara ter. O caminho até aquele momento nem sempre fora simples. Houvera brigas, momentos de dúvida, a dificuldade de equilibrar papéis diferentes, mas também momentos de alegria pura. Diego chamando Carmen de mamãe pela primeira vez, Lucia declarando ter o papai mais forte do mundo, os domingos de manhã, todos na cama lendo histórias. No dia da audiência para as adoções oficiais, a família Martínez se apresentou unida. A juíza, impressionada com a naturalidade de seus relacionamentos, comentou que raramente via famílias tão unidas pelo coração antes que pela lei. Lucia, interrogada separadamente, explicou com a segurança dos 4 anos que ter Alejandro como papai legal significava que ele nunca vai embora e que podia dizer a todos que tinha um papai que me ama de verdade. Diego, pequeno demais para entender o procedimento, se aproximou espontaneamente de Carmen durante a audiência, comunicando com gestos o que as palavras não podiam expressar. A celebração em casa envolveu amigos convertidos em família estendida, pais da escola de Lucia, colegas de Alejandro que haviam testemunhado sua transformação, médicos que acompanharam Diego em seus primeiros meses difíceis. Mas o momento mais belo chegou à noite, quando as crianças estavam na cama, e Alejandro e Carmen se encontraram no jardim onde tudo começara. Refletiam sobre como haviam mudado. Ele, de homem desesperado num avião a pai devotado e marido apaixonado. Ela, de mãe solteira sem perspectivas, a mulher com uma família sólida e um futuro brilhante. Diego começou a chorar pelo monitor, mas desta vez nenhum dos dois se alarmou. Subiram juntos. Carmen o acalmou com sua canção de ninar de sempre, enquanto Alejandro arrumava os cobertores. Lucia acordou e se meteu na cama, como fazia quando sentia a família reunida. Dormiram os 4 juntos numa pilha de braços e pernas entrelaçadas que não tinha nada de elegante, mas tudo de perfeito. Na manhã seguinte, Alejandro acordou primeiro e olhou para sua esposa e filhos dormindo ao seu redor. Diego chupava o dedinho contra o peito de Carmen. Lucia tinha um braço ao redor do pescoço do pai e apertava a mão do irmãozinho. Era o quadro da família mais linda que já havia visto. Nascida de um choro desesperado num avião e crescida através de gestos cotidianos de amor incondicional. Às vezes, os milagres não chegam como eventos extraordinários, pensou Alejandro. Chegam como mulheres corajosas que deixam seus assentos para acalmar o bebê de um desconhecido. Crescem através de cenas domésticas e canções de ninar sussurradas. Completam-se em famílias que o destino monta com cuidado, um coração de cada vez. A família Martínez era a prova viva de que o amor não conhece fronteiras de sangue, classe social ou circunstâncias. Só conhece a capacidade de abrir o coração quando chega a pessoa certa no momento certo, mesmo que esse momento seja a 30.000 pés de altura, no meio do choro desesperado de um bebê que precisava exatamente do que uma mãe desconhecida podia dar. Deixe um like se você acredita que as famílias mais lindas nascem do coração, não do sangue. Comente contando o momento que mais te emocionou. Compartilhe para honrar todas as mães que consolam crianças que não são suas. Se inscreva para mais histórias de famílias criadas pelo destino e pelo amor.
Às vezes, o amor chega quando um bebê chora e alguém decide consolá-lo. Às vezes, as famílias mais fortes são as que se escolhem mutuamente. E às vezes basta a bondade de uma desconhecida para mudar 3 vidas para sempre. Se você gostou desta história, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que tocam o coração. E me conta nos comentários, de que cidade ou país você está assistindo? Vou ler todos os comentários. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Escreva nos comentários. Eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver ese mapa de emoções se formando nos comentários. Viejo, en serio, cabrón. Oye, Technic, gracias por compartir, hermano. Espero que sea la última, güey. La última vez que vea yo a Carlos Tevez, güey. Ok. Ok. ¿Cómo te fue, Junior? Por cierto, gracias por la like nuevamente. Bienvenidos los que vengan de Junior sin estrés. Bienvenidos. Sin interés. Qué bonito es hacerle tiempo a imbéciles que juegan al puro meta. No me desagrada, güey, pero... Híjole, cabrón. No, está bien construido, güey. Sí me gusta. Me hubiera gustado verle un poquito más de las stats in-game, pero me gusta. ¿Qué tal las copas? Perdón si suena con falta de humildad, pero estuvieron fáciles. Estuvieron fáciles en todos los intentos a la primera salieron. Pero bueno, igual sé que es tryhardismo de mi parte y estoy loquito, pero... lo único malo de las copas es que no saqué nada. Estoy muy acostumbrado a tener muy mala suerte, eso créanme que lo sé. Sé que esto va a ser así y quieren verme caer siempre, ¿no? Pero bueno, es parte del negocio. Parte del negocio y hay que levantarse. En mi perra vida me ha salido Van de Ven. Agus, gracias por el follow, bienvenido, buenas. Sí, a Van de Ven no me ha salido a mí nunca, tampoco. No puedo, me tengo que hacer más pecho. El proyecto Encuerarse, amigo, no ha llegado, pero este año tiene que estar. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Vieira por Fabián, banco, 100%. De hecho, tendrías que revisar qué cadena le puedes hacer a Patrick Vieira. Queda muy bien, güey. Ese car es muy bueno, mucho mejor que lo hice mención. Me gusta la dupla Gonzalo If, Evo y Car If Evo. ¿Cuántos aspas tengo, cabrón? Pues sí, me gusta, suena bien. Dijo mala suerte con 3 totis. Ey, Rigoberto está de provocador, Él quiere que yo muestre mi marcador de totis. Yo no quiero, pero él está provocando, amigo, Él está provocando. Tengan cuidado con él, Me gustaría un MC más defensivo. Vieira. Y vuelvo al tema. Revisa qué vos puedes hacer. Ahí es donde te falta humildad. Con lo bien que juegas, ¿quieres cartas top? No sé, ¿no? Deja eso para mí, que soy un desastre. Bueno, amigo, que yo sea bueno. A ver, denme un poquito de premio, ¿no? Uff. Top 200. FIFA 21. Ahora hay que repetirse esa frase hasta que se lo crea, ¿va? Verga, no sé, güey, me agarras en curva. Lord, se saludé, si no, buenas, feliz día de la amistad también, amigo.
Me dejó vacío el cerebro, güey. No sé de qué habla. ¿De premio me dieron las manos? Amigo, pero yo tengo que laburar para conseguir mis cosas. No puede ser. Es de vergüenza, Es de vergüenza histórica lo de EA Sports. O sea, EA Sports no piensa en el laburante, Ham en un 1083. ¿Eh? Qué bien, amigo. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Sabes qué saqué yo en mis sobres, amigo? Nada. Nada. Nada, bro. Nada, güey. ¿Qué tantos sobres tengo que abrir para que me salga un bicha? Amigo, es que yo no sé. Tengo medias, no voy a hacerme aquí el INI. Voy a ver qué más viene en SBC, pero yo no tengo la respuesta, güey. No pueden negar que, a ver, yo abrí un buen de sobres, no lo pueden negar. Yo no iba a abrir los sobres y aquí estoy como un tonoto abriendo sobres que no debería, güey. Pero bueno. Provocadores. Después de casi 1000 sobres en los totis y pura pistola, ya era justo. Es que ahí Code, ahí tenemos un problemita. No se trata de justicia el juego, hermano. Ese es un pensamiento bastante común por el cual no lo puedo culpar, pero no se trata de justicia el jueguito. No trabajo para ella y no te preocupes, no lo digo por nada en especial, pero tenemos que quitarnos la idea de que, ay, es que abrí casi 1000 sobres, dame algo. No, ¿por qué? Es la química verde, pero la carta verde, Freddy. De hecho, creo que es completando todo, según yo. Estoy seguro. Acabando las copas, ahí está. Si fuera justo, este juego no fuera una mierda. Exactamente, Code. Usted lo entendió todo en la vida, bro. A ver tu marcador. Eres un provocador, güey. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, amigo. Porque soy humilde. Llega el viernes Nazario y GG's Gonzalo. Ay, güey. Ay, qué triste caso. Ay, güey, ay, bros. Qué triste caso, ¿no creen? Uf. Voy a tener que modificar mi equipo. Voy a tener que sacar a Gonzalo IF Evolución porque llega Nazario Swaps. Bueno. Vale. Uy. Bueno. Está bien. ¿No se ve tu sobre? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Voy. Twister, ¿no? ¿Cómo cambió de opinión con Luis Díaz menciones? A mí me gustó. Oye, pero te das cuenta que ni siquiera me sale Solskjaer. O sea, de jodido, ¿sabes? Increíble, amigo. Discord. A ver. Llegó el detergente. Lo que sí es que unos tienen manos, otros cartas. En algo se compensa. Y justo. Así es el deporte, amigo. ¿Las cartas no dan manos? Sí, de hecho tienes mucha razón. Yo peleo muchas veces con la gente. Quieren cartas pensando que van a mejorar y van a hacer los rangos altos, pero realmente pues no es así. ¿Chiellini es mejor que Ferdinand Swaps? Ay, güey. No te voy a negar, amigo, Necesitaba reírme, güey. Necesitaba yo leer ese tremendo un facto. Chiellini mejor que Ferdinando Suárez. Ay, amigo, la gente es bien cómica, en serio, güey. Es muy graciosa la gente, güey. Pero bueno. A ver. Voy a ver lo que mandó Juan y... Termino esta última mejora, güey. No mames. Hermano, no puedo ver esto, güey. ¿Por qué, verga? Sale pelón el pinche... El otro estúpido este, güey. Es de chill. No. No te escondas, ya tiraste la piedra, viejo.
Speed justo está calvo. Oye, pero se rapó de verdad. Sé que no se está viendo, pero el pendejo tiene sangre en la boca y Twitch ya saben cómo es. A ver, Rivan. Tiene finishing, tiene ritmo, tiene visión, tiene compostura. Sí, reacciones tiene muchas. Buen para girar balance bien. Buena defensiva para hacer lateral. A ver, me preocupa cómo empieza este tweet. Me preocupa mucho, güey. Lo bueno que ya está nerfeada la CPU. A ver, cállate, Osuna. Vamos a ver esto. Primer toque, Bruce ancla. Le falta A ver. uno de tiro, güey. De hecho, Thomas Hampson. A ver, aquí el rival trae a Gullit.